Oiê, bom dia. Qual seria o principal foco para não ter uma semana tão pesada? O fim de semana tem sido insuficiente para descansar. Quando eu penso em ter uma semana mais leve, muitas coisas me vêm na cabeça, mas como o foco tem que ser um só, eu diria que é a construção de hábitos, tá? Bons hábitos, eles são construídos com consciência, intenção e disciplina. Primeiro eu tomo consciência do que precisa ser feito, eu coloco intenção naquilo, já que é algo que naturalmente eu não faria, já que ainda não faz parte do meu hábito, e disciplina, porque não vai ser fácil. Nosso cérebro ele foi programado para sobreviver, para economizar energia, e não para dar certo, e não para evoluir, para se diferenciar, né? Então, toda vez que eu identifico uma coisa boa que eu quero incluir na minha rotina, e essa coisa boa vai muito além das nossas decisões pessoais, né? A gente pensa muito no hábito, o hábito de dormir no mesmo horário, o hábito de comer no mesmo horário, o hábito de escovar os dentes, o hábito de fazer uma atividade física, de leitura, etc e tal, mas o hábito ele é construído inclusive nas atividades coletivas. Se eu tenho o hábito de todos os dias falar com a minha equipe no mesmo horário, se eu tenho o hábito de todos os dias iniciar o trabalho com as pessoas no mesmo horário, aquilo vai se tornando leve para todo mundo, porque eu não preciso pensar. Eu já sei que X horas é a hora de conversar com a equipe. Então, se eu não preciso pensar naquilo, se eu não preciso ter aquele esforço que parece pequeno, mas do ponto de vista cerebral é muito pesado, o esforço da tomada de decisão, ele já facilita as coisas, né? E hábito, eu sempre tenho que começar ele pequeno. Eu preciso entender que eu preciso tirar a resistência primeiro para criar a continuidade e a consistência em seguida. Então, se eu quero criar o hábito de leitura, e eu não leio nada hoje, não adianta eu me forçar a ler 30, 40 páginas num dia. Isso não vai acontecer. Logo eu vou achar que isso não é para mim. Não, eu vou ler 2 minutos. E aquela atividade tem que estar a 30 segundos de mim. Então, se eu vou ler na hora que eu acordar, o livro tem que estar na minha mesa de cabeceira. Se tem mais de 30 segundos, é tempo suficiente para o meu cérebro arrumar uma boa desculpa para não fazer. E aí eu gosto do método da corrente, que é do epiteto, né? Tem um monte de gente que criou métodos parecidos, mas a raiz, pelo menos a mais longa, a mais distante que eu já vi é do epiteto, que é 2000 anos atrás. Que ele falava o seguinte: tudo aquilo que você faz todos os dias e cria uma corrente de consistência, você vai conseguir fazer que aquilo faça parte do seu dia. E aí, por exemplo, tem um aplicativo aqui que chama Loop, construtor de hábitos. Procura hábitos aí na Play Store ou na App Store que você vai achar. Chama Loop Construtor de Hábitos ou Registrador de Hábitos, alguma coisa nesse sentido. Você coloca seus hábitos que você quer dar consistência, você vai acompanhar durante um tempo para criar essa consistência. Todo dia você vai lá e clica, ó, hoje eu li, não é ler um livro por dia, é ler 2 minutos, clica OK. Eu fiz atividade física, 2 minutos, clica OK. E aí você vai clicando OK naqueles hábitos que você vai fazendo todos os dias, tá? Algumas pessoas dizem que em 21 dias com foco você já constrói um hábito, outros dizem 90 dias, a gente fala de 10.000 horas. O fato é, toda vez que você coloca atenção, intenção, consciência e disciplina, isso vai se tornar um hábito. E o hábito vai deixar tudo mais leve. Por exemplo, eu tenho um hábito aqui de pelo menos uma vez por dia, e pode ser por 2 minutos, eu vou ouvir conscientemente, pacientemente e de ouvido e coração muito aberto a alguém que pensa muito diferente de mim. Às vezes, o trabalho do dia a dia já me brinda com essa possibilidade. Às vezes, durante o dia, seja porque foi um dia repleto de reuniões que com pouca discussão, ou um dia de trabalho mais operacional, enfim. Alguns dias o trabalho ele não oferece isso. Eu vou procurar um vídeo de alguém que vou lá na internet mesmo, dou uma fuçada e procuro alguém com um pensamento muito divergente do meu. E eu tento entender e olhar para essa pessoa para entender a visão de mundo dela, não a minha, não o meu olhar crítico sobre aquilo, não o que eu já sei sobre aquilo. Se eu só ouço quem eu já sei, se eu só leio aqueles autores que concordam comigo, se eu só converso com quem concorda comigo, eu não saio do lugar. Então é uma forma que eu me provoco todos os dias ampliar um pouco minha visão de mundo. É um hábito meu. Hoje em dia é bem natural, né? Assim, quando alguém fala alguma coisa divergente, opa! Deixa eu entender esse olhar, que não é o meu, que eu preciso ainda apurar e entender se tem alguma coisa ali para mim. Às vezes tem, às vezes não tem, né? E então te deu uma ideia, um exemplo de um hábito que não necessariamente é parar para fazer uma atividade. Às vezes é o hábito de discutir tal assunto, às vezes é o hábito de provocar a equipe sobre um determinado assunto, um hábito de falar sobre um indicador. Enfim, cria seus hábitos aí. Falando em hábito,
toda quarta-feira, você já sabe que tem a Leader Class, que é uma aula gratuita que eu trago sobre liderança, que eu dou uma aprofundada em um tema específico, que os próprios alunos, as pessoas que acompanham a aula escolhem. Essa semana nós vamos falar sobre carreira, liderança e carreira, como cuidar da própria carreira. Então, quarta-feira, 6h47 da manhã, e se não está inscrito para receber os links dos materiais, entre em alampimenta.com.br, ou entra aqui no link da bio, no link de qualquer lugar aqui e fica por dentro, ok? Beijo pra você, tenha uma ótima semana, constrói bons hábitos para ter uma semana bem levinha e o final de semana seja também proveitoso. Até mais, tchau, tchau!